Boa Olá, noite! boa noite, tudo bem, Gabriel? Tudo bem com você? Bem, também, obrigado pelo convite. Estou super honrada de partilhar aqui com você, com seus seguidores, e a gente poder conversar sobre esse assunto que eu amo tanto. Que é... Ah, que alegria, que alegria. Estou muito feliz mesmo. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para a gente bater esse papo aqui ao mesmo tempo, né? Levar uma mensagem bacana, positiva para todos que estão nesse caminho também. Então, eu sou muito grato também de coração, viu? Gratidão. Ah, muito bom. Ô Mari, uma das primeiras perguntas que eu faço para os convidados aqui é para você falar um pouco sobre você, né? E contar qual é a sua grande causa, o que que você acredita aí da vida, do trabalho, né? Do seu propósito. Conta pra gente. Tá. Bom, eu sou a Mari, né? Eu me chamo Mariana Francisco, né? Mas a galera resolveu reduzir tudo e me chamam muito de Mari Chico. Então eu sou essa, né? Eu sou a Mari Chico. A Mariana Francisco era um crachá que eu usava muito dentro do ambiente corporativo, que é da onde eu vim, é o meu berço. Eu trabalhei durante 13 anos na indústria, em marketing, na indústria de metais. Então, vim da indústria metalúrgica, todo aquele sistema de produção em série e busca de lucratividade, enfim, é isso tudo que a gente tá bem acostumado. E eu passei por uma crise existencial em 2012. Em 2012, as coisas começaram a ficar estranhas dentro de mim e, e foi quando nasceu essa minha nova identidade, vamos dizer assim, né? Que é, na verdade, a minha, né, o que eu conheço da minha verdadeira identidade até agora. E foi quando eu senti que eu tinha tudo, mas não estava feliz. E isso foi um choque para mim, porque eu cheguei aonde eu queria chegar. Com o cargo que eu queria chegar, com o salário que eu queria chegar, com as posses que eu queria ter, com o estilo de vida que eu, né, idealizei. E eu falei, tá, cheguei aqui, qual é o meu próximo passo? Eu falei, eu não quero dar o próximo passo aqui. E aí, né, eu olhei e escutei um pouco a Mari. Mas empurrei com a barriga durante uns anos. Afinal de contas, né? Não é fácil a gente largar um salário bom, um emprego legal, né? Tipo, que te dá um status, que te dá uma segurança e tal. Empurrei durante 3 anos e veio a crise em 2015. 10% do quadro lá da empresa que eu trabalhava foi cortado e eu fui junto. E eu falei, cara, é agora. É agora. Chega de desculpas, porque eu dava desculpa que a minha equipe precisava de mim, que eu ainda tinha muito pra fazer ali e tal. Na verdade, eu tava com cagaço mesmo de fazer o que eu precisava fazer. E aí, nesse momento, foi em 2015, eu moro hoje em Blumenau, mas eu sou paulista. Então, eu tinha um relacionamento também aqui de Blumenau, só que toda a minha família estava em São Paulo. Eu tava aqui por causa do trabalho, basicamente. E aí eu perdi o namorado 15 dias antes, depois de 15 dias eu perdi o emprego, e aí eu falei assim, cara, acabou tudo. E aí foi a hora que eu meio que cheguei no fundo do poço, assim, na verdade tiraram todas as minhas muletas. E eu falei, agora é a hora. Preciso, preciso fazer acontecer, preciso dar voz, escutar o que que é o que que é esse vazio que tá aqui dentro de mim. Eu sentia um buraco mesmo, assim, tipo, falava, não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. E aí eu peguei, fui pra uma praia aqui isolada, e daí eu já tava pesquisando coisas sobre propósito. E eu falei, não, agora eu preciso descobrir o meu. E comecei. E demorou. Demorou bastante. Eu fiquei ali uns 15 dias ali na praia. Saí com alguma coisa de propósito. Meu propósito é a transformação. Só que eu não conseguia continuar essa frase. Transformar o quê? No quê? Por quê? Sabe? E eu continuei essa investigação sozinha. E foi um período muito difícil. Porque foi um mergulho pra dentro, sozinha. E eu falava as coisas, as pessoas me achavam meio louca, assim, né? Tipo, como assim? Você tá largando uma carreira toda, né, de sucesso e tá... E aí eu ganhei um programa de outplacement na época. Aí eu falei, cara, obrigado, mas eu não quero. Que foi o meu ato de coragem, assim. Sabe aqueles 5 segundos de coragem? Foi a hora que eu falei assim, ah, não, não quero. Não quero isso pra mim. Não sei o que vai ser, mas eu não quero isso pra mim. E aí eu fui explorando, explorando. Algumas pessoas me ajudaram, pessoas que me conheceram me ajudaram. E eu consegui enxergar a felicidade como um propósito pra mim. E aí, só que daí eu cheguei na felicidade e falei assim, tá, mas felicidade é subjetivo? Como é que eu vou ajudar as pessoas a serem felizes?
né? Se é subjetivo. E aí eu fui pesquisar qual era a raiz da felicidade. O que a gente tava falando? Quando a gente fala de felicidade, as pessoas que são verdadeiramente felizes, o que elas têm? E fui estudar, cheguei num estudo do Richard Barrett, que você deve conhecer, né? Sobre os Sim, valores. muito. E aí ele falava sobre o servir abnegado. E aí eu falei, é isso? As pessoas que são mais felizes, são as pessoas que são mais realizadas, que conseguem se colocar a serviço das pessoas. E aí eu pensei, o que é que a galera tá fazendo que não tá fazendo isso? Onde que as pessoas estão que elas não estão sendo felizes? Porque eu li que a depressão ia ser a maior doença até 2029. E aquilo assim, ó, me deu um soco no estômago, sabe? E aí, eu sempre fui uma pessoa que achava que todo mundo tava aqui pra ser feliz. Só missão na vida, ser feliz. O resto é resto. Primeiro você tem que ser feliz. E eu achava que todo mundo era assim. Mas daí eu descobri que não era todo mundo que era assim. E daí foi por isso que eu descobri que esse era o meu propósito. E aí, quando eu cheguei nesse estudo do Barrett, eu falei, é isso. Eu preciso ajudar as pessoas a chegar neste lugar. E elas estão se distraindo no caminho, por quê? Onde elas estão? Eu falei, meu, elas estão trabalhando. Elas não Tô estão na sendo felizes Matrix, né? porque elas estão trabalhando. Elas estão numa roda de rato de tipo, quando ela trabalhar para buscar uma coisa que não tá lá. Que na verdade estão se distraindo. E como eu vim do planejamento estratégico, eu vim do marketing, eu sempre meu forte maior assim foi o planejamento estratégico. Eu falei, então é isso. Eu preciso colocar o que eu sei, que é planejamento estratégico, a serviço desse encontro com a sua essência, para que as pessoas trabalhem naquilo que leva elas para sua essência. E foi assim que nasceram os negócios com alma. Eu já queria trabalhar com empreendedorismo. Eu falei, eu vou trabalhar em empreendedorismo, transição de carreira para a criação de negócios pessoais a partir de autoconhecimento. E é isso que eu faço até hoje. Em 2015 nasceu a empresa, que até então que era outra coisa, enfim, tem toda uma história ali, mas não vem a caso. 2015 nasceu a empresa e até hoje o trabalho é esse, a gente encontrar aquilo que te identifica como ser. Primeiro, de tudo a gente encontra isso. E depois, em cima disso, e da sua relação com as pessoas, que é o segundo momento, né? Tipo, a gente se reconhece nas pessoas. Na relação com as pessoas, a gente cria um modelo de negócio. Então, o modelo de negócio não nasce do mercado. O modelo de negócio nasce das suas entranhas. É isso que eu Sim. faço hoje. Eu E mentoro as pessoas. que incrível! E é o que deveria ser desde sempre, né, Mário? Um negócio nascido ali do coração das pessoas, né, da vontade de construir algo, né, para mudar o mundo, realmente se colocar a serviço do bem mais elevado. Mas se a gente fica, né, na Matrix, né, e fica pensando em modelos prontos, fórmulas mágicas, conceitos que um traz, o outro traz, e você quer se encaixar naquilo, na verdade você quer se colocar dentro de uma caixa, né? E, É, e como que a isso gente mesmo. pode deixar a nossa essência, né, emergir, a nossa essência se manifestar, para que o negócio tenha essa nossa felicidade no negócio, né? Que as Isso. coisas possam fluir. Isso. Hoje eu entendo que o seu trabalho precisa ser um mecanismo que sustenta a sua essência. Ele precisa ser um mecanismo que te dê condições monetárias de sustentar quem você é. E não o contrário. E a lógica do mercado, da economia, como ela é pautada hoje, é você ser uma peça que sustenta a economia. E na verdade, e aí por isso que a gente está falando de economia regenerativa, a economia deveria nos servir e não nós servirmos a economia. E assim, eu entendo que a gente teve que chegar, a gente chegou aqui por algum motivo, a gente precisou fazer esse movimento, tal, mas a gente não tá mais naquelas condições que a gente tinha quando a gente criou a economia desse jeito. Então, eu entendo que o movimento que a gente precisa fazer agora é regenerar a economia para servir a nossa vida, para que isso seja o centro. E só que sair desse pensamento é muito difícil, porque o que construiu ele é uma estrutura de poder que faz com que você se sinta incapaz de fazer um movimento por si só, né? Você acha que você, desde a da educação, tal, você acha que você precisa responder a resposta certa e não a sua resposta e construir a sua resposta. Você precisa decorar a resposta e dar a resposta certa, né?
E isso era uma coisa que me incomodava muito na inovação, por exemplo. Porque eu trabalhava nas empresas e falava assim, nossa, nosso produto é super inovador. E eu falava, nossa, o que, que tem de tão inovador nesse produto? Ah, ele tem 5 velocidades em vez de 3. Eu falava, vamos definir inovação. Tipo, isso não pode ser. E aí a gente gastava assim, sei lá, 100 mil pra fazer um design que a galera ia olhar. E aí a gente gastava 1,5 milhão para dizer pra galera que aquele design era legal. Eu falei, gente, não tem lógica. Não tem lógica. Se esse design fosse realmente legal, a gente não precisava ficar dizendo. Não precisava dizer. E eu falava, nossa, que incrível. Porque isso seria reconhecido. E é o que acontece com a gente. Você percebe, Gabriel? A gente, tipo, a gente vai, se encaixa nos modelos, na caixa que você falou, e daí a gente diz assim, nossa, eu sou super bom nessa caixinha, olha pra mim, olha pra mim. E aí a gente gasta a vida inteira tentando extorquir das pessoas esse reconhecimento de que você é uma caixinha um pouquinho melhor. E quando você já é, tipo, muito além da caixa, você é incrível, você é, tipo, só você é você. E eu falei, não é possível que ser eu não dá dinheiro. Ser você não dá dinheiro. Tem que dar, porque só isso é inovador. Ser eu é inovador, né? Ser você é inovador. Sim. E é muito movimento de se reduzir, né, Mari? De se diminuir, e querer se colocar nesse espaço que a sociedade talvez te colocou sua família, as pessoas que você conhece, e você se achar que tem que estar nesse padrão também. É, Então, por isso que essa nova era, né, dos negócios, a nova era que a gente está vivendo, de transição planetária e tantas coisas acontecendo nos últimos anos, assim, desse novo contexto, principalmente. Então, vem com um convite para a gente assumir algumas responsabilidades, né? é, Principalmente de resgatar a nossa essência e fazer o que a gente realmente veio fazer. Sem querer é. se moldar, sem querer se posicionar, sem querer projetar as suas carências emocionais, né, no trabalho, na equipe, na empresa, na constelação, eles trabalham muito isso, né? O que você está projetando? Né? Se não é só Exato. felicidade, por que você está projetando busca por reconhecimento, carência, tudo mais, né? Exato, exatamente. E eu acho que agora, assim, lógico, a gente sabe que tem vários movimentos cósmicos, energéticos que influenciam nisso também, mas a gente chegou num ponto que a gente realmente consegue ver que o que trouxe a gente até aqui não vai nos levar adiante. Porque nós Sim, estamos matando aquilo que nos sustenta. E tá claro, tá óbvio, né? Então, veio o Covid para nos avisar disso, tem a crise climática que já está nos avisando isso há, sei lá, 20 anos, e a gente está aqui, continuando é, numa economia extrativista, numa economia que favorece o lucro a qualquer custo. E aí vira urgente a gente falar sobre economia regenerativa, para que as pessoas percebam essa responsabilidade que você falou, sabe? Não é só sobre mim, não é só sobre eu ser feliz no que eu estou fazendo. Apesar disso ser um movimento que traz as pessoas até mim, eu quero ser feliz, tal. Quando as pessoas começam a fazer isso, elas percebem que o propósito não é sobre você. O propósito é sobre você no todo. É sobre como você, quem é a sua responsabilidade consigo, com o outro e com o todo. E aí começa a entender que não adianta você ser o rei da cocada preta sozinho, porque você não vai ser feliz, né? E você vai estar destruindo o mundo e você vai morrer junto. Vai dar um colapso sim. aqui, você vai morrer rico, legal, ótimo. Parabéns. Sim. E essa visão, né, Mário, eu gosto de trazer que a gente conhece tanto, né, o capitalismo consciente, o sistema B, movimentos globais aí, né, seja as ODS também, que trazem novas economias, novos paradigmas, novas visões para olhar a forma de trabalhar. Mas a visão tradicional, né, que a gente está acostumado, né, que vem da Revolução Industrial, é o capitalismo hard, né? Com o É, lucro a todo custo, trazendo essa visão para os acionistas, vendo as pessoas como recursos, né? Então, tá sempre o convite de olhar para isso e ver que não faz mais sentido. E quantas é. pessoas também estão falando isso, né? Uhum. Não é somente, digamos assim, algo que está na mídia, mas um momento de assumir uma responsabilidade e a gente começar a fazer diferente, porque a gente vê que isso não faz mais sentido. Foi bom até aqui, né? Já tem aí uns 10, 15 anos que tem consultores, o Barrett, o Raj Sisodi, pessoas
tão incríveis assim, levando essa mesma mensagem. E aí, se a gente fala, né, de construir um mundo melhor para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, a que preço a gente está fazendo isso hoje? Por isso que É. vem, né, essas visões, principalmente da economia regenerativa. O que a gente está Uhum. fazendo, seja no trabalho, seja nas relações, nas conexões, para poder trazer para o planeta esse suspiro, né? Poder continuar se regenerando e sem prejudicar, sem atrapalhar, pensando em várias formas da sustentabilidade, né, da responsabilidade social, você com a comunidade, você com a sociedade, você com a natureza. Tantas visões, né, que estão nos chamando, o universo está nos chamando, está mostrando isso na nossa cara, né? Quem não quer ver realmente está negando algo que está ali, né, a toda prova. Exato. A gente tem ainda uma visão cartesiana de que o fora está fora de nós, né? O meio ambiente está fora de nós, as futuras gerações estão lá no futuro, e que o que a gente precisa fazer é sobreviver aqui nessa selva. E na verdade, não é. Tipo, se a gente quer um mundo melhor no futuro, quem é que vai fazer isso? É a gente, tem que ser a gente, porque senão o futuro melhor não chega. Não chega. E eu acho que esse lance da responsabilidade é o que faz com que você perceba que não é só sobre você ficar lutando pela sua sobrevivência que vai fazer você feliz. E aí, a infelicidade, né, os quadros depressivos, a ansiedade, você olha e fala assim, gente, não é possível que o meu estilo de vida tá fazendo isso comigo, tá me matando. É incoerente. É incoerente. E aí as pessoas estão chegando nesse lugar de perder a vida. Por isso que a economia precisa ser regenerativa. Que o mundo, convenhamos, Gaia tá nem aí pra gente. A gente pode acabar, ela vai continuar aí. Não é pelo, Exatamente. não é pelo planeta que a gente tá fazendo isso, não é pelas árvores que a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo, cuidando das árvores, porque a gente precisa das árvores. Se as árvores acabarem, o planeta vai criar outra coisa para outra espécie sobreviver e cagou pro ser humano. Cagou, tá nem aí pra gente. Então, o que a gente tá fazendo não é destruindo o planeta. A gente tá se destruindo. Porque a gente tá Sim. destruindo os recursos que nós precisamos. O planeta tem uma capacidade de regeneração muito maior do que nós. E ele tem bilhões de anos. Nós temos o quê? Alguns milhares de anos, sabe? E aí a gente acha que a gente é o dono desse mundo e que a gente coloca o nome numa terra e fala, essa terra é minha. A terra tá falando, tá bom, formiguinha, faz de conta que ela é tua, sabe? Então, acho que a gente se colocou nessa construção econômica e tudo mais, se colocou numa posição que não nos pertence. E a gente não soube lidar com isso. A gente não soube lidar por nós mesmos. E aí vem a economia regenerativa para falar sobre vida. E acho que é até interessante a gente falar o que é a economia regenerativa, que é um conceito teoricamente, né, mais ou menos novo. E sempre que a gente fala de regeneração, nós estamos falando de vida. Porque é só a vida que é capaz de se regenerar. Quando a gente prioriza o... Oi, Ari! Que saudade de ouvir falar. Obrigada, Lindora. Quando a gente prioriza o lucro, nós estamos priorizando a coisa, o produto, a marca, o dinheiro, o sistema, tudo isso, ao custo da vida. Nesse modelo do capitalismo hard, né, que a gente estava falando. Então, a gente consome tudo que sustenta aquilo que a gente realmente valoriza. Tem uma teoria, que é a teoria do bolo da economia, Helena Hensel, eu não lembro agora o nome dela certinho, vou errar se eu falar. Mas que ela fala que tipo, o setor privado é tipo a cobertura do bolo, né? E é o que a gente acha maravilhoso. Google, Facebook, né? Coisa arada, Tesla. E você fala, nossa, que incrível, né? E a gente ama uma cobertura de bolo, né? Só que para essas empresas tão lindas e gostosas existirem, elas se apoiam em cima de uma estrutura que é o setor público. A empresa só consegue existir se tiver um setor público que dá condições para você criar empresas.
E esse setor público, ele é muito maior do que essa cobertura. Mas a gente está lá. Nossa, que incrível a cobertura. E embaixo do setor público tem o setor obscuro da economia, que a gente sabe que existe. Propinas, tráfego, todas essas coisas que é do tamanho do setor público e que o setor público se apoia nele. Isso é verdade, isso acontece, a gente não pode ignorar. E o setor público só consegue existir porque existe essa economia obscura, vamos dizer assim. Só que tudo isso só consegue existir porque está apoiado em uma camada que é igual à soma de todas as de cima. Que a economia, ela chama de economia do amor, que é a economia do cuidado. São todas as pessoas que, enquanto você está aí fazendo dinheiro, está cuidando de tudo que você precisa para sobreviver. Então, ali é uma massa de mão de obra invisível, basicamente formado por mulheres. Então, a sua mãe, que está lá criando, fazendo a sua comida, cuidando da sua casa, sua esposa, a doméstica, a vizinha que é a sua rede de apoio e tal, para que você esteja lá, bem bonitão, ganhando dinheiro. Né? Essa economia, ela não é remunerada ou ela é bem pouco remunerada, mal remunerada. E essa grande camada está apoiada em cima de uma grande camada, que são os recursos naturais. E aí, o que a gente está fazendo? Para sustentar essa cobertura do bolo, a gente está comendo a parte de baixo. E na hora que eu vi isso, eu falei, óbvio que esse bolo vai desmoronar. É óbvio. E é o que a gente está fazendo. A gente vai comendo lá embaixo, comendo lá embaixo. E aí a gente tem a questão do empreendedorismo materno, da luta pelo reconhecimento das mulheres. A gente tem que lutar pelo equilíbrio climático, pelas florestas, pelos rios, porque a gente tá pensando só na cobertura. E isso é uma economia regenerativa. É uma economia consciente dos seus afetos. Que tá pensando assim, cara, se eu consumir desse jeito, valorizando só a cobertura, eu estou fazendo buraco lá embaixo. Como é que eu consumo de uma maneira consciente de como esse consumo está afetando cada camada do bolo? Aí vem os movimentos de veganismo, veio o movimento do empreendedorismo feminino, veio o movimento da valorização das mulheres, veio o movimento de você olhar para o todo, né? De você olhar para aquilo que faz realmente sentido. E aí vem os negócios com a alma. E é isso. Sim. Porque a alma tá ali embaixo, né? A Sim. alma de tudo tá nessas camadas. Essa é a visão da economia donut, não é? Desse conceito. É Que bem, traz bem traz próximo. isso também, né? Isso. O que você está pegando lá de cima que está prejudicando. Na verdade, o que você está pegando de baixo para sustentar o de cima, né? Isso, exatamente. Eu não conheço a fundo a economia donut, mas eu sei que tem vários setores que eles vão olhando, né? E vão olhando os impactos. E é isso. Eu gosto muito de falar sobre economia afetiva para falar de economia regenerativa, porque isso vai no individual. Quando a gente fala de economia regenerativa, a gente está pensando no grande, no coletivo. Como é que a gente vai regenerar todas as florestas do mundo inteiro? E daí parece uma coisa muito longe da gente, né? Quando a gente fala de economia afetiva, eu tô falando o que você compra. Você, como pessoa. O que você compra, o que afeta, como você afeta a cadeia. Sim, é o seu impacto, né? Ter consciência do seu impacto, da sua compra, do que você está alimentando, do que você está consumindo. Né? Primeiro você como consumidor, ali como um ser humano que está, né, precisando de alguns recursos, que está oferecendo, está trocando, mas o que você alimenta nas suas redes, né? Então, quando a gente fala muito da visão sistêmica, né, Maria, é isso também, de você saber o seu impacto. Porque a sua pequena ação é o que vai impactar lá no futuro. E se você acha que a sua pequena ação não conta, né, você está muito equivocado na sua posição, no seu papel, nisso tudo. Né? É aquele velho exemplo de você ver um lixo na rua, o que você faz? Você deixa lá porque não é seu? O planeta não é seu? Né? Aquele espaço que você circula, você não faz parte, você não colabora? Então, onde que vem a responsabilidade, mais uma vez, né? Isso, é exatamente isso. E aí, leva isso para o seu dia a dia, porque não adianta você fazer isso só no retiro Vipassana, sabe?
Não adianta você estar conectado com tudo, estando isolado 10 dias em silêncio. É maravilhoso você estar lá isolado 10 dias em silêncio, porque você vai descobrir milhões de coisas sobre você e sobre o mundo. Mas quando você volta para casa, meu bem, é ali que você vai botar para valer o negócio. E quando você vê, não dá mais para desver. Não dá. E Sim. aí o que começa a acontecer? Você viu que não dá para ser assim, mas você tá com medo. Você não sabe como vai. Conhecimento de causa aqui. Você não sabe como fazer diferente. Você acha, não, eu não tenho alternativa, porque eu só sei fazer isso, porque eu me formei para isso, eu vou jogar tudo pro alto, e eu vou morar debaixo da ponte, aquele drama todo, né? Do ser humano, dramático. E aí você não faz. Só que você não consegue desver. E aí você vai gerando um abismo de frustração. Que você finge que não tá ali. Mas ele tá. E ele vai te comendo por dentro. Ele vai te comendo, te comendo, te comendo. E quanto mais você abafa, maior vai ficando esse buraco. Até uma hora, meu amigo, que você cai de cara lá embaixo. E daí você já nem sabe mais o que é aquilo. Que os sinais do universo são vários. Vários. Ele dá vários sinais. Ele te deixa doente. Não, ele deixa doente por último, né? Ele primeiro te deixa sem vontade de fazer. Aí depois ele te deixa puto com a sociedade, puto com o chefe, puto com todo mundo. Aí depois ele te deixa, sei lá, uma úlcera, uma ansiedade. Ah, mas todo mundo é ansioso. Ah, mas todo mundo tem úlcera. Ah, mas porque eu trabalho muito, eu sou muito valioso para essa sociedade, então eu tenho uma úlcera. Daí você fala, nossa, que ótimo. Aí daí enxaqueca. Aí a mulher que para de menstruar, aí o cabelo que cai e tal. Aí, não, mas continua lá. Até a hora que ele fala assim, tá bom. Já que você não levantou, eu vou te derrubar pra valer. E aí é muito mais complicado. É o lance da sonequinha, dos 5 minutos. Você coloca o despertador pra você acordar com 1 hora de intervalo, né? Aí você fala, só mais 5 minutos. Pá. Daí, tá faltando 15 minutos pro horário que você tem que estar na empresa, se levanta e fala assim, nossa, como é que eu vim parar aqui? Sai catando coquinho e vai tropeçando e chega lá com a cara toda acabada na empresa. É igual. O despertar para essa nova realidade é igual. Você recebe um aviso com 1 hora de antecedência. Mas se você só for levantar 5 minutos antes do horário final, você vai sair catando coquinho. E vai sair ralando o joelho e capotando e tal. Escolhas e consequências, né, Mari? Digamos assim, se tá vindo sinais, né, de todo jeito, e o último sinal vai ser uma doença, algo no corpo físico, que já passou por muitos avisos antes, né, você se negou a ver aquilo, é como se você... Aquela frase, o cego não é aquele que não vê, é aquele que nega a realidade, né? Então, É. quantos sinais surgem na nossa vida, e aí seja de estresse, burnout, coisas comuns que a gente sempre ouve falar, que gera uma grande transformação na nossa vida, das nossas decisões. Pô, não é chique? Às vezes assim, nossa, eu tive um burnout, porque eu trabalho tanto que eu tive um burnout. Até que enfim, né, eu consegui despertar para não mais para passar por isso, né? É. E aí imagina, igual você falou, tá indo para um caminho sabendo que deveria estar indo para o outro, né? E isso vai pesando. Chega uma hora que não faz mais sentido. Qual o custo-benefício da gente continuar, né? Se digamos assim, anulando, querendo fingir que não viu, querendo ver, não assumir responsabilidades, né? Até que ponto vale a pena continuar assim? A Ari falou, né, que não é fácil se livrar desse fluxo que a gente vive. E não é mesmo. Porque dá muito medo. Que parece que, assim, se você seguir aquele caminho que foi desenhado, meio que o destino é certo. Assim, não, se eu fizer isso, eu vou chegar ali e lá é um bom lugar. Tá todo mundo me dizendo que lá é um bom lugar. Acontece a decepção quando você chega no lá e lá não é um bom lugar, coisa nenhuma, e você perde a referência. Isso é uma coisa. Mas quando você vai falar, então, qual é o outro caminho, ele não existe. Ele não tá pronto, assim, não tem. É um trilho. Você vê pessoas que fizeram e que vêm dar o relato, aí você vê essas teorias despontando de novas economias. Você fala assim, faz sentido, mas não sei fazer isso. E aí a gente precisa trazer isso para perto da gente. Por isso que eu falo muito dos pequenos passos elegantes. Porque se a gente quiser mudar, transformar o mundo,
de uma vez, a gente não vai fazer nada, porque a gente não consegue transformar o mundo. Mas se você mudar uma atitude no seu dia, que é, inclusive a proposta aqui da Feito Positivo, ela é minha pupila. É tipo, né, é um feito positivo por dia, é um passinho que você dá. Eu falo um passinho elegante por dia, é um passinho que você dá ali. E o medo, ele é autêntico. A gente precisa, né, reconhecer que o medo existe. Mas se render a ele é uma escolha. A minha filha me deu uma lição sobre o medo esse final de semana, porque a gente foi voar de helicóptero. Ela falou, eu quero voar de helicóptero. Ela tem 2 anos. Quero voar de helicóptero, quero voar. Aí a gente foi voar Nossa. de... Aí chegou lá, aquele barulhão, não sei o que. Ela agarrou no meu pescoço. Eu falei, você tem certeza que você quer ir? Ela falou, quero ir. Eu falei, você tá com medo? Ela falou, tô. Eu falei, mas você quer ir mesmo? Ela falou, quero. Aí eu achei que era muito estranho. Mas fomos. Chegou, entramos no helicóptero. Cara, ela chorou, ela segurou no meu pescoço. E ela falou assim, acho que eu não quero mais. Eu falei, mas agora a gente já tá aqui. Ela, tá bom. E ela agarrou no meu pescoço, chorou, parou de chorar, voltou, tal. Enfim, na hora que terminou, eu falei assim, filha, você gostou? Ela falou, eu chorei muito, mamãe. Eu falei, eu vi que você chorou muito. O que você tava sentindo? Ela falou, tava com medo. Eu falei, mas você gostou? Ela falou, não muito. Eu falei, você quer ir de novo? Ela falou, quero. Para confirmar. E daí ela me ensinou o seguinte, que evitar o medo também é uma cultura. Que ela não tem. Ela não tem essa cultura de assim, eu não é bom sentir medo. Pra ela, sentir medo faz parte. E a gente aprendeu que não. Que a gente precisa evitar o medo. E isso vai aprisionando a gente nessa caixinha que a gente falou, porque a gente tem medo de olhar para fora. A gente tem medo de dar o primeiro passo, criar um novo caminho, seguir uma trilha e não um trilho. E aí você deixa de fazer porque você acha que tem que evitar o medo, tem que evitar a dor, tem que evitar o desconhecido. E tudo isso faz com que você vá morrendo aos poucos. Sendo que falaram pra gente que o que mata é o outro, né? A dor mata, o medo mata, o desconhecido mata. Mas não é isso. Então é tudo sobre narrativa. Tudo sobre E narrativa. tá tudo conectado, né, Mari? Nesse exemplo que você trouxe, né? A gente, às vezes, ouviu falar de alguém, né, que se arriscou e não deu certo, na família, quanto a gente traz esses pesos, e a gente começa a ver essas questões de precisar se arriscar, né? Se colocar vulnerável para alguma coisa, confiar no que você está fazendo, né? Sem uma fórmula, sem algo a ser seguido, no seu caminho que você está trilhando. Então, Uhum. tudo isso está muito conectado, né? De você confiar no seu caminho, de você ver o medo, mas não ficar refém dele, né? Ver que algumas coisas são necessárias, você analisar alguns riscos, né? Então, tem muita coisa conectada nesse novo paradigma da gente seguir o nosso caminho, né? E sem se prender a esses moldes. E é isso que traz muito, né? Você trazendo esse exemplo do medo, eu lembrei muito também de economia regenerativa, né? Que é aquele livro Design de Culturas Regenerativas, do Uhum. Daniel Wall, né? E Uhum. ele traz muito esse caminho. O que no seu trabalho você está fazendo? Você está mais conectado à energia do medo, da escassez, né, da falta, energia mais negativa? Ou você está olhando as coisas com abundância, com amor, com lado positivo, de regeneração, de reconstrução, de contribuição? Então, depende muito das nossas escolhas, né? E aí, aonde está o nosso adulto realmente, né, de realizar escolhas conscientes, assumir as consequências daquelas escolhas e saber o que está fazendo, com consciência para poder também disseminar e compartilhar com outras pessoas. Porque senão a gente fica até na visão da nossa criança, né? De medo de se arriscar, medo de acreditar no seu sonho, medo de sair do padrão, sair da normose, sair da Matrix. Então tem muita questão de consciência, acima de tudo, né? Com certeza, com certeza. E daí você vai vendo que a gente tem pessoas que já nem sabe qual é o seu sonho. Tem Sim. muita gente que chega pra mim e não sabe o que faz ela feliz. De tanto que isso foi silenciado. Pela, Esqueceu, né? Uhum, pela cultura em que ela está,
né? E eu lembro de mim, assim, quando eu estava dentro da empresa, eu achava que não tinha um mundo de sucesso fora dela. Para mim, esse mundo não existia, acabava na porta da empresa, que o sucesso estava dentro dela. E essa foi a história que eu ouvi desde que eu era pequenininha. E eu me lembro de um dia que eu percebi que eu sempre dizia assim para mim: ah, eu vou empreender. Bom, mas só 50% das empresas sobrevivem ao primeiro ano. Por que Já que eu veio vou... com uma estatística, né? É, daí eu falei, por que que eu vou ser um dos 50%? Aí dizia, só, sei lá, 15%, nem lembro mais o número, sobrevive a 5 anos. Daí eu falei, por que que eu vou ser esse 10%? Aí só 1% sobrevive a mais de 10 anos. Eu falei, por que que eu vou ser esse 1%? Então, tipo, eu já me colocava na estatística, na maior. Eu falei, peraí, alguém tem que ser esse 1%. Então, em vez de eu começar, de eu falar pra mim, por que que eu vou ser esse 1%, eu dizer, por que não eu? Aí eu disse, não, por que não eu? Pode ser eu, tá, pode ser eu. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é sobreviver ao primeiro ano. Aí eu já vou ser os 50% que sobrevive. Dali pra frente, eu vou ter que trabalhar para ser os que sobrevivem aos 5 e aos 10 e tudo mais. E tá tudo bem se também eu não for, desde que eu aprenda com os erros que eu cometi, a enfrentar os meus medos. E eu me lembro, assim, foi muito bonito um dia, eu tive aula com Satish Kumar, que é o que escreveu Solo, Alma e Sociedade, os 3 pilares da nova economia. E ele, nossa, ele é um cara incrível, ele é um cara incrível, assim. E aí eu perguntei pra ele assim, como é que eu faço pra lidar com o medo? Ele falou, deixa pra ter medo quando aquilo que te assusta estiver na tua frente. Quando for, O medo real, não o irreal, né? De ilusões e e preocupações desnecessárias, né? quando ele for algo tangível pra você. Aí você sente medo. Eu falei, mas se eu esperar até lá e não souber o que fazer? Ele falou, esse é o segredo. Você sempre vai saber o que fazer. Porque quando o medo se apresenta, você não fica mais pensando sobre o medo. Você vai começar a pensar sobre as soluções para aquela situação. Então, o medo só existe enquanto você não está na situação que te assusta. Depois que você está nela, ele já sumiu. É o lance, aquele de saltar do paraquedas, né? Tipo, o medo só existe até você saltar. Depois que você saltou, ele some. Aqueles, né, 5 segundos de coragem. Eu falo bastante também sobre microcoragem, né? De tomar micro decisões. 5 segundos de coragem que você sai do medo e vai para ação. Esse é o passinho elegante, né? Que você sai do medo e vai enfrentar. E uma chave vira na tua vida quando você enfrenta uma situação que você temia antes. Você entende que você pode contar com você mesmo. Quem entende que pode contar consigo mesmo é imparável. É imparável. Sim. Porque sabe que não importa o que acontecer, tem a si. As suas habilidades, ao seu comprometimento, a sua disciplina, a sua inteligência, a sua criatividade. A pessoa se conhece em seus recursos. E ela vai falar, eu tô com medo? Tô, mas na hora que esse medo chegar, eu vou arrumar um jeito para resolver isso. O que eu preciso para ter segurança? E isso eu acho que é um assunto bem importante também. Não é para ir com medo mesmo. Eu não gosto muito dessa frase, assim, vai com medo mesmo. É para você ir respeitando o seu medo. Então, se você sabe que você tem medo daquilo, você precisa construir segurança psicológica, porque senão você não vai. Sim. Tenho medo de ficar sem dinheiro. Então tá bom, você tem medo de ficar sem dinheiro. Antes de você achar que você vai ficar sem dinheiro, diz qual é o seu limite. Tá, quando eu tiver 5 mil no banco, eu paro tudo. Tá, você para tudo e faz o quê? Você vai se dar conta que a alternativa é você continuar onde você tá. Então você não tem prejuízo nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo de não ganhar dinheiro. Daí a minha mãe falou assim, tá, Mariana, você tem medo de não ganhar dinheiro, mas qual que é o mínimo que você aguenta? Aí eu falei um número lá. Tá, se chegar nesse número, o que você vai fazer? Eu falei, vou voltar pra indústria? Ela quer o que você tá fazendo agora? Eu falei, nossa, o pior que pode acontecer é o que eu tô fazendo? É isso mesmo? É isso mesmo? A gente já conhece o pior cenário, né? E às vezes o medo de ir para um cenário positivo, um cenário melhor,
né, esses medos ilusórios que é a nossa mente que cria, né? A gente Isso, prefere ficar no ruim, mas já sabe que já tá ruim, né? isso. Então eu sempre falo para você construir segurança psicológica, porque às vezes você ignorar os seus medos e de repente ter que enfrentar alguma coisa que você não olhou e que você não criou uma rede de segurança, vai te levar, vai tirar uma estrutura que é importante para você continuar de pé. Então você precisa respeitar o seu medo, mas você não pode deixar ele ser maior do que você e te impedir de criar alternativas, sabe? E é isso, né? Tipo, Sim. você vai criar alternativas até você aprender que você pode contar com você mesmo. Sim. Ô Mari, você falando disso, né, me lembrou também algumas situações que eu passei, muito parecido com isso, né, de você se imaginar num lugar que... Ih, travou o seu vídeo? Tá me Eu tô ouvindo? aqui, tô, tô te ouvindo. Voltou? Ah, deu uma travadinha aqui, não sei se foi o meu, o seu. Ah. Ô Mari, é aquele movimento de você não querer mais algumas coisas na sua vida, né? É como se você quisesse dar um basta. E aí vem uma indignação de você que promove uma grande ação de mudança, né? E aí lá depois pode acontecer cenários de medo, pode acontecer algumas coisas que as pessoas podem, né, se questionar se estão no caminho certo, mas existem momentos que algumas indignações e movimentos para a gente dizer um basta para algumas coisas é um grande incentivador, né? E travou seu vídeo de novo? Ai, a Mari caiu. Vamos esperar ela voltar para a gente continuar o nosso papo aqui. Muito boa noite para todos que estão aqui. Patrícia, Clary, Carolina, Efeito Positivo, Revista Coaching. Muito bom. Escreva aqui nos comentários o que vocês estão achando da nossa live. Vamos aguardar a Mari retornar para a gente bater esse papo aqui, continuar esse papo tão bacana sobre economia regenerativa. Cláudia Barbosa, querida, muito bom ter você aqui com a gente. A Mari já voltou? Vamos retomar. Voltou! Oh, que desespero, gente. Estamos à mercê aí da internet, do Instagram, das redes, né? Mas a gente sempre volta e sempre volta com essa mensagem. Sim. Eu estava falando, Mari, que o exemplo que você trouxe, né, do medo, dessas questões, às vezes acontece muito num segundo momento, né? O exemplo meu vinha muito como um momento de indignação de algumas coisas, de fazer algumas escolhas do que você quer, o que você não quer para sua vida, seja estar no trabalho, seja estar numa empresa, e você vê que não faz mais sentido continuar ali. Então é como se a gente fosse dar um basta, né? Basta, não quero mais trabalhar com isso, não quero mais fazer isso e vou escolher, fazer uma escolha consciente e procurar o que é saudável para a minha vida. Buscar a minha felicidade, buscar o que me faz bem, seja em outra empresa, fazendo outra coisa, empreendendo. E aí depois, no segundo momento, pode vir um sinal de medo, né? De você, nossa, né? Larguei o que eu tinha e agora, como é que vai ser? Então, tem vários cenários e vários momentos, né, que esse medo vai vir, mas a importância da gente ter consciência sobre ele, né, e principalmente acreditar no que a gente está fazendo, que é a nossa essência, que é o nosso propósito, que é a nossa missão, que são tantas mensagens aí que a gente está trazendo, né, desde sempre. Eu acho que o que segura a gente nesses momentos de medo, de aflição, de decepção é o propósito. E é por isso que para mim tudo começa no propósito, porque você é, é o que te dá a coragem de dizer assim, tá, pode ser que não deu certo, mas eu sei a minha intenção. Pode ser que eu não ganhe muito o mesmo dinheiro que eu ganhava, mas eu sei por que, que eu fiz isso. Então, para mim, sempre foi importante ter consciência do porquê da minha escolha, porque se der alguma coisa errada lá na frente, vai ser por falta de conhecimento. E não porque eu era ruim, ou porque eu fui relapsa, ou porque eu fui responsável. Não, foi porque eu não sabia. E daí, tipo, o fato de você não saber não faz com que você seja uma pessoa culpada daquela escolha. Como a constelação fala bastante também, né? Tipo, de você sair desse caminho da culpa, porque você era a consciência que você tinha naquele momento. Então, isso para mim sempre foi muito importante.
E foi o que me levou a pensar muito no lance do propósito. Peraí que eu preciso abrir a porta. Pronto. Foi o que me fez pensar muito no lance do propósito para eu conseguir sustentar as minhas ações, sabe? E me dar coragem para lidar com as situações difíceis que iam aparecer. E elas seguem aparecendo, sabe? Você sabe, né, Gabriel, você também é empreendedor, que não é só no começo que a situação é difícil. Vai mudando a dificuldade e vai mudando a forma como você lida com ela. Mas sempre vai surgir coisas desafiadoras, coisas que você não estava prevendo. Aconteceu ontem comigo uma situação que eu não estava prevendo, que foi muito desafiadora e que eu tive que parar e ficar assim, olhando para o teto um pouco para falar assim, tá, o que é que vai acontecer aqui? O que que eu vou fazer? E eu voltei para a lógica do passinho elegante. Eu voltei para a lógica da microcoragem. Porque eu pensei assim, tá, então eu tenho um problema para os próximos 3 meses. Eu tinha um planejamento de 3 meses que contava com uma estrutura que não vai existir mais. E aí eu falei, então eu tenho um problema para os próximos 3 meses. Eu falei, já tava pensando, como é que vai ser meu dezembro? Eu falei, não, calma. O que que eu preciso fazer? Qual é o meu passinho elegante? Meu próximo passo elegante é planejar o meu outubro. Então eu vou rever o meu outubro. Eu comecei, não vou dar conta, não vou dar conta. Eu falei, não, eu preciso dar conta do primeiro passo. Então, para quem tá com medo, para quem quer fazer a transição, não sabe, para quem já sabe que não é isso, mas não sabe qual que é o próximo passo, né? Qual é o final do caminho, porque muita gente deixa de fazer porque não sabe o final do caminho. Pensa qual é o próximo passo. Só dá esse próximo passo elegante. Que na hora que você der esse próximo passo, você consegue enxergar o segundo passo elegante. Sim. E é só Começa a caminhar e o caminho se abre, né? É um velho ditado E tibetano. numa velocidade, meu bem, que você fala assim, nossa, como que isso aconteceu? E quando você vê, você fala, nossa, eu não tinha planejado nada disso, mas ok, obrigada. E aí eu acho que a gente começa a viver realmente a abundância. Que a abundância tem a ver com você acreditar no caminho, você ter fé na vida, né? Acima de tudo, na vida. Lógico, assim, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua espiritualidade, mas isso tudo está a serviço da vida, né? Isso que a gente está vivendo agora. Então, se você tem fé na vida, se você entende que você faz parte de um sistema, você não está aqui à toa. Se você entende que cada árvore é necessária para que todo mundo respire, você entende que você tem um papel nesse sistema. Por que a vida não vai querer se fazer através de você? Por que ela não vai favorecer as coisas para você? As pessoas falam, ai, as coisas não caem do céu. Caem! O que é que você precisa para sobreviver? Você precisa de comida, de água, e isso tudo cai do céu. A chuva cai do céu. No solo, você não faz nada, nasce uma planta que você come. E acabou, cai do céu sim. Ai, Mari, não vou ficar vivendo de manjericão. Não, não vai, mas eu tô te mostrando que, tipo, o solo te dá aquilo que você precisa. Mas essa é a visão da regeneração, né? A visão dessa Exato. economia regenerativa, o quanto a gente está conseguindo se nutrir e contribuir para que isso aconteça. E não Uhum. bloqueando e não retirando, né, recursos, não atrapalhando a roda. Né? Por isso que Exato. tem muito essa visão do quanto a gente está olhando o nosso impacto com consciência nesse ecossistema maior que fazemos parte. Então, Exato. e aí muito do que você trouxe também, de fazer escolhas conscientes, sabendo que esse caminho vai se abrir, né? É. Sem arrependimento, sem culpas, porque a gente não vai voltar no passado, não tem uma máquina do tempo. E a gente se culpando, né, o tempo inteiro de ter feito algumas escolhas, não vai mudar. Então, como que a gente olha para esse cenário aqui agora e compreende o nosso impacto e o que a gente está trazendo de mensagem, né? Seja no nosso trabalho, para os nossos clientes, fornecedores, parceiros, e essa visão da economia não somente dos números, né, Mari? A gente estava falando de algumas visões das economias, eu gosto muito de compreender que não é só o número, igual você falou, tem essa parte das camadas, né, essa visão do donut também. Então, como que a gente olha não somente para os números, mas para o que realmente está acontecendo, que envolve todo esse sistema maior. Tem Ó, Oi, pode falar. tem uma pergunta aqui, ó, feito positivo. Às vezes não vem em forma de dinheiro.
E como estamos acostumados a medir tudo com dinheiro, demora para entender que a abundância já veio. Exatamente. Isso. Exatamente. Foi muito Abundância não legal, é só porque financeira, né? foi muito legal porque a Ari teve uma sacada, assim, a Ari, a dona do efeito positivo, ela teve uma sacada, assim, de que ela já tinha tudo que ela precisava, e isso mudou tudo, sabe, para ela e a forma como ela se relacionava com a vida dela, e foi bonito ver esse florescendo. Inclusive, está florescendo uma vida nova na vida dela. A Ari tá grávida da sua segunda filha, né? E acaba que o universo vai se organizando para você e através de você. Se você entende que você é um pensamento de Deus, que você está aqui para realizar uma idealização que Deus teve para nossa realidade, você vai entender que a sua vida importa muito. Importa muito. E você precisa fazer o que você veio fazer, ser quem você veio ser, porque senão você não vai realizar o pensamento de Deus. Não é só por, ai, porque eu quero ser feliz e não. Cara, não é. A gente tá aqui para aprender isso, né? Que a gente tá aqui na materialidade, na dualidade, pra gente conseguir transcender essa ideia. E a gente só consegue transcender essa ideia quando a gente tem uma visão do todo, quando a gente se abre para essa visão do todo, para abundância, para tudo isso que a gente está trazendo. E muitas vezes a gente dá uma volta enorme, como a Ari estava falando. Tipo, eu quero comprar, eu quero passar férias na praia. Nossa, eu gosto tanto da praia, eu quero ir para a praia todo final de semana. Só que para eu ir para a praia todo final de semana, eu preciso de um carro. E daí, para eu ter um carro, eu preciso pôr gasolina nesse carro. E daí, para eu pôr gasolina nesse carro, eu preciso trabalhar, comprar o carro, pôr gasolina, não sei o quê. Para eu ir para a praia no final de semana. E se você morasse na praia? Não, mas se eu morasse na praia, eu não ia ganhar o dinheiro que eu preciso para comprar o carro, mas daí talvez você não ia precisar comprar o carro. A gente É entra em isso. ciladas mentais, né, Maria? Em labirintos mentais de preocupações e ciladas e coisas que não fazem muito sentido. E a gente se perde do aqui e agora. Por isso que tem tantas formas hoje, né, de meditações, de mindfulness, para a gente se concentrar e não se perder nessas divagações, Isso. né? Isso. É agora, sabe, Gabriel? Acho que esse é o recado mais importante. É agora que você precisa realizar. E foco naquilo que você quer para a tua vida. E não o meio. Porque o meio que a gente conhece é muito limitado. O meio de conseguir as coisas que a gente conhece é muito limitado. A gente só sabe que se eu quero um carro, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para comprar um carro. Esse é o único meio que a gente conhece. Só que o universo tem milhões de possibilidades. Ele tem todos os recursos à sua disposição para materializar qualquer coisa. Então, se você fala assim, eu quero um carro, me dê o universo, basta que você esteja aberto para os caminhos que ele te mostra. Só isso. Só isso. Eu quero me desenvolver em tal ponto. Me dê o caminho. Mostra-me o caminho. Ele vai te mostrar. Aí é tua responsabilidade de seguir também. Porque não vai ser um caminho assim, ai que gostosinho, apareceu um carro aqui. Vai ser um caminho assim, de tipo, então vai lá e faz o que você veio para fazer. Porque se você não fizer o que você veio para fazer, você vai estar limitado àquela sua existência pequenininha aí dual, entendeu? Sim, e o quanto a gente acredita nessa abundância, né, Mari? E acredita que é igual a gente olhar uma cachoeira, a água não vai parar. A abundância não vai parar. O quanto você consegue acreditar e se jogar nesse meio, né? É bem isso. E existem caminhos, sabe? Eu acho que a gente precisa acreditar mais nas possibilidades e menos nas regras. Né? Então, Sim. tudo que tem valor hoje foi uma história que nos contaram. O que tem valor hoje é uma marca. O que é uma empresa? Uma empresa é um prédio? Não. Uma empresa são os seus funcionários? Não. Uma empresa é seu CNPJ? Não. O que é uma empresa? É a marca? Também não. A empresa é uma história contada que diz que quando você tem um número, aquele número quer dizer que você tem uma empresa. E essa empresa tem ativos que são tais coisas e recursos que são tais coisas e a marca que é tal coisa. E o valor dessa marca vai depender de quantas pessoas acreditaram e compartilham essa mesma história. Se você apagar na cabeça das pessoas exatamente essa história, morreu a empresa.
Acabou. Sim. Então, é uma narrativa. O dinheiro é uma narrativa. O que é o dinheiro tangível? É um pedaço de papel. Qual é o valor que tem aquilo? A história que a gente contou. Olha, um pedaço de papel que está escrito 10 vale 5 vezes um pedaço de papel que está escrito 2. Tá bom, gente? Combinamos isso? Combinamos. Então a gente vai agir desse jeito, tá bom? Bom, uma pedra dourada vale milhões de pedaços de papel. E uma pedra prateada vale menos. E, tipo, a gente contou essa história. Que significado que a gente deu, né? Para isso, para essas coisas. A mesma coisa é a tua vida. A mesma coisa. A história que você contou sobre quem você é, quem são as pessoas ao seu redor, qual lugar que você ocupa, o que você pode, o que você não pode fazer, o que você consegue, o que você não consegue fazer. É tudo narrativa. Então, tem um livro que chama O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Nosso coração sabe que é possível um mundo mais bonito. Qual é o mundo mais bonito que o seu coração sabe que é possível? Conte essa história sobre a sua construção. E aí você vai se tornar essa história. Só que você precisa escrever. Ninguém vai conseguir tirar essa história do seu coração se não for você. É a visão que você teve e o quanto você acredita para poder expressar aquilo, né? E aí que tá o medo. O maior medo das pessoas é expressar a sua história pelo seu viés. Tem um cliente que ele nasceu em berço de ouro e sofreu muito por conta disso, por ter nascido em berço de ouro. Ele morre de vergonha de contar a história dele pela perspectiva dele, porque ele acha que ele não tem direito. Ele não tem direito de ter sofrido porque nasceu em berço de ouro. E aí, tipo, você olha isso, olha o quanto a gente também diz, né, que uma pessoa que nasceu em berço de ouro não tem sofrimento. E são as histórias que a gente conta e o que acontece naquele ser humano que tá ali. É o que acontece com a gente também. Eu não tenho direito de reclamar da minha família, eu não tenho direito de reclamar do meu emprego que me dava um carro e 2 viagens internacionais por ano e me dava um apartamento e me dava um monte... Eu não tenho direito, eu preciso estar feliz aqui. E desse jeito não sou eu. Entende? Daí você vai e conta uma narrativa nova da sua vida e começa a construir e trabalhar em cima dela. Simples. Porém não fácil. É simples, não é simples fácil. Assim. A gente sempre passa por processos de imersão, assim, né? Processos espirituais, processos profundos, e a gente, no final a gente sempre olha, nossa, é tão simples, por que a gente complica, né, as coisas? Por que a gente cria tanto emaranhado? Por que a gente se enrola e se perde tanto? As coisas podem ser mais simples quando a gente tem uma consciência, tem clareza, tem alguém para ajudar, tem alguém para mostrar, né, algumas coisas que a gente não está vendo. E aí, que bacana que a gente está sempre nesse papel, né, de servir, de ajudar outras pessoas a despertarem também, saírem da Matrix, saírem dessa visão, acreditarem numa economia regenerativa. Então é sempre bom ter esses caminhos, essas possibilidades que o universo nos traz, né? Isso. Ô Mari, quero agradecer. Foi muito bom o papo aqui. A gente podia passar horas aqui, tá muito Com legal. certeza, por mim eu ia madrugada dentro. A gente tem muito pano para manga aí para a gente poder conversar sobre isso e muito mais, porque se conectam, né? Temas que se conectam, conecta com o que a gente faz, com o que a gente se coloca a serviço. Então, são sempre formas aí de levar uma mesma mensagem, né? Existe uma causa maior que todos estamos conectados, e aí como que uma live aqui pode trazer uma mensagem positiva para você. E aí eu convido a todos que estão aqui assistindo a gente, né, para tirar algum insight aqui, alguma coisa que a Mari falou, alguma coisa que eu falei, para você levar e aplicar na sua vida. Não seja somente uma live, não seja somente uma coisa que entrou por ouvido e passou pelo outro, né? O que você consegue absorver realmente nas coisas que você consome? Né? E aí, essa é a economia regenerativa, né? O que você consegue absorver dali, desses nutrientes, você se nutrir daquilo, desse conhecimento, dessa conversa, desse papo, que vai fazer uma diferença, vai fazer uma mudança aí na sua vida. Seu jeito de trabalhar, seu jeito de se relacionar com a empresa, com o trabalho, com a equipe, com o propósito. Então, leve aqui, né, alguma mensagem para você poder aplicar, porque senão fica somente no mundo das ideias, né, Mari? É isso aí. E aí não tem propósito.
Não existe propósito sem prática, né? Então, Sim. se para você viver o seu propósito, você precisa praticar ele no seu dia a dia. É isso que você falou, é a lógica dos passinhos elegantes. É um passinho elegante por vez. Qual é o passinho que você consegue dar dentro de aonde você tá, com o que você tem, não amanhã, não quando você ganhar mais dinheiro, não quando você se aposentar. Hoje, agora, um pequeno passo elegante, que seja mandar uma mensagem para mim aqui ou pro Gabriel e dizer assim, cara, curti, continua, beleza. Você deu seu passinho elegante, o próximo ele vai se Adorei. aposentar. Adorei, passinho elegante, ótima forma, né, de possibilitar essas pequenas mudanças, né, pequenos passinhos ali, e a mudança sempre começa por nós, né, já dizia Gandhi, eu Tem, gosto muito dessa frase. Então a gente tem que estar em ação, tem que estar em movimento para as coisas acontecerem, para a vida poder fluir e a gente poder se regenerar nesse meio, né? com certeza, com certeza. Mari, Obrigada, gratidão de Gabriel. coração mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo, disponibilidade de compartilhar com a gente aqui tantas experiências, tantos aprendizados, gerando essa mensagem tão rica aí para todos que estiveram aqui com a gente. Se você chegou aqui da metade para o final, a live fica gravada aqui no Instagram, no YouTube também. E quem quiser conhecer o seu canal, Mari, como é que faz? Aqui é @mari.anandae. Tô ali todos os dias e a gente vai trocando. Tem umas coisas meio aleatórias lá, porque afinal de contas é meu Instagram, né? E a gente tá sendo a gente mesmo na vida, né? Mas estamos ali para aprender uns com os outros, ter grandes insights de vida real e viver o nosso propósito. Ser quem a gente veio ser, criar o que a gente veio criar do jeito que a gente consegue. Não tem jeito certo de fazer, não. Tem o seu jeito de fazer e esse é o melhor de todos. Tá bom? Obrigada, Gabriel. Obrigada Com pela certeza. partilha, pelo convite. E nós seguimos juntos. Um passinho elegante por vez. Essa frase é do Satish. Pode usar. Com certeza, estamos juntos aí conectados nessa grande causa, através dessa rede aqui também, né? Tão bacana de possibilitar conhecer trabalhos e conhecer pessoas nessa jornada. Então, sou muito grato também, muito feliz. Obrigado, uma ótima noite para todos que estiveram aqui também. Até a próxima. Tchau, obrigada.